Olá, vamos ver aqui mais uma aplicação de máximos e mínimos de funções, na verdade uma aplicação de derivada. A questão diz que a potência P de uma bateria de automóvel é dada por P, que é igual a V que multiplica I, né? Aqui é VI, uma multiplicação de V por I, tá? Menos I ao quadrado vezes R, esse R minúsculo aí é a resistência interna da bateria. V é a voltagem e I é a corrente. Eu quero saber que corrente, quer dizer, qual é o valor do I que corresponde à potência máxima, que maximiza a potência. Tá? Então eu tenho que escrever essa potência em função de I. Bom, ela já está escrita em função de I, mas tem V e R também. Bom, nós vamos considerar aqui, para justamente saber qual é a corrente que leva à potência máxima, nós vamos considerar V e o R como constantes. Mesmo que nós não conheçamos aí essas constantes para essa bateria, né, nós sabemos aqui que são constantes, e aí nós vamos fazer o processo de maximização. Lembrando que quando você tem uma função, vou chamar essa função aqui de P de I, né, é o que nós vamos fazer. Função P, potência, que depende de I. Se eu quero achar os pontos críticos dessa função, pontos críticos, máximo, mínimo ou inflexão, o primeiro passo aqui é você derivar a função. Então pega a derivada dessa função igual a zero. E encontra o valor de I, ou os valores, pode ter mais que um, pode não ter também, que tornam a derivada igual a zero. Esses são os pontos críticos da função. Determinados os pontos críticos, o segundo passo é você calcular a derivada segunda e jogar o valor crítico ali, para justamente classificar, né? Se essa derivada segunda for maior que zero, esse ponto crítico é um ponto de mínimo. Se for menor que zero, é um ponto de máximo. E se for igual a zero, é um ponto de inflexão. Tá ok? Então esse é o processo, é o que nós vamos fazer aqui. Vamos lá então. Primeiro, derivar P, né? Achar P' de I, para depois igualar a zero. Bom, a função está aqui. P igual a V que multiplica I, menos I ao quadrado R. Como que eu derivo VI, V que multiplica I? Bom, da mesma forma, quando você tem lá um 5x, por exemplo, né? Como é que você deriva isso? Derivada de 5x é 5. Tá? Então, simplesmente aqui, o que você tem no lugar do 5 é um V, né? E no lugar do x você tem I. Quer dizer que a derivada de VI é como se fosse V vezes x, é V. Fica só a constante. Menos o quê? Agora é a derivada de I ao quadrado vezes R, ou R vezes I ao quadrado. É a mesma coisa quando você tem lá um 3x ao quadrado, a variável está ao quadrado, como aqui, o I está ao quadrado. Esse 3 está fazendo o papel do R aqui, tá? É que a gente não sabe o valor do R. Como é que você deriva isso? Você multiplica esse expoente pela constante, então 2 vezes 3, que vai dar 6, e no lugar do expoente você tira 1, era 2, tira 1, fica 1. Então fica 6x, né? Ou 6x elevado a 1. Vamos fazer o mesmo aqui com o I ao quadrado R. Esse 2 vem multiplicando o R, então fica menos 2R, vezes I elevado a 2 menos 1, que é 1. Tá? Então tá aí, essa é uma função de primeiro grau, né? Uma constante V menos 2RI. Menos 2R é o coeficiente angular aqui dessa função. Agora, o primeiro passo aqui que eu comentei, né, é pegar essa derivada e igualar a zero e resolver a equação resultante. Então, quando que V menos 2RI dá zero? Eu quero achar o valor de I, que torna essa sentença igual a zero. Bom, vamos começar aqui jogando, né, o V lá para o outro lado, na verdade subtraindo o V dos dois lados, fica menos V. Menos com menos, aqui a gente pode multiplicar tudo por menos 1, vai ficar 2RI igual a V. Continuando aqui, o que falta? 2R multiplica I. Então a gente divide tudo por 2R, aqui vai ficar I igual a V, que já estava lá, dividido por 2R. Pronto, encontramos o ponto crítico aqui, o nosso I crítico, que possivelmente e provavelmente é o valor da corrente que vai maximizar
a potência. Agora, eu preciso calcular a derivada segunda, jogar esse valor aqui e verificar se vai dar positivo, negativo ou zero. Vamos lá. Bom, coloquei aqui a nossa derivada primeira, né? V menos 2RI. E ao lado aí o I que nós encontramos, eu chamei de IC, o I crítico. Agora vamos para o segundo passo, que é determinar a derivada segunda. P duas linhas de I. Tá? Aí nós vamos considerar aqui, estamos considerando que V é constante, derivada de constante é zero. Vou até colocar o zero aqui. Derivada de menos 2RI, quer dizer, menos 2R que multiplica a variável I. É a mesma coisa quando você tem lá, né? Menos 5x. Quanto é que é a derivada de menos 5x? É menos 5. Permanece só a constante. Ok? Então vamos lá. 0 menos 2R. Aí o próximo passo, bom, vou até dar uma simplificada aqui, né? O P, duas linhas de I, o zero pode sair daí, vamos simplesmente colocar aqui menos 2R. O próximo passo é justamente você substituir, né, esse I aqui pelo valor que você encontrou, que é uma expressão aqui, não é um valor determinado, porque nós não sabemos quanto vale a constante V nem a constante R. Tá? Então, seria exatamente considerar, olha, o meu x crítico, o meu I crítico é V sobre 2R. Então, vamos calcular a derivada segunda para V sobre 2R. E verificar se o resultado é positivo, negativo e tudo mais. Só que essa função derivada segunda aqui, ela é constante, né? Ela não depende de I, não depende da variável. Quer dizer, quando eu considero que I é V sobre 2R, isso não interfere no valor dessa derivada segunda. Ela continua sendo menos 2R. Se nós considerarmos que R é uma constante positiva, pois é resistência, tá? A gente considera que essa expressão é menor que zero. Se ela é menor que zero, nós concluímos, portanto, que o I crítico V sobre 2R, né, maximiza a função P, a potência. É isso aí. Se você quiser fazer um teste, vou jogar um valor para voltagem, vou jogar um valor para resistência interna e refazer. Você vai verificar que os resultados, né, vão ser os mesmos aí fazendo as devidas substituições. Até o próximo vídeo.